Olá! No nosso sistema de justiça criminal, a gente está acostumado a pensar na pena como a resposta para um crime que já aconteceu, certo? Mas e quando o sistema precisa olhar para frente, para o futuro? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos mecanismos mais complexos e, olha, fascinantes do nosso Código de Processo Penal: as medidas de segurança. Elas não lidam com a culpa, mas sim com o risco. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Pensem comigo, o que acontece quando uma pena de prisão por si só não parece ser o bastante para garantir a segurança de todo mundo? Imaginem alguém que cumpriu a pena por um crime gravíssimo, mas todos os laudos psiquiátricos apontam que, se essa pessoa for solta, a probabilidade de um novo ataque é altíssima. Ou então, pensem em alguém que foi absolvido por ser considerado inimputável, mas que claramente precisa de tratamento para não machucar a si mesmo ou outras pessoas. É exatamente para preencher essa lacuna, esse espaço onde a punição tradicional não alcança, que as medidas de segurança foram criadas. Para a gente entender isso de vez, vamos comparar. De um lado, a gente tem a pena. A pena olha para trás, para o crime que já foi. O fundamento dela é a culpabilidade, ou seja, a pessoa foi culpada por aquilo que fez. E, muito importante, a pena tem uma duração certinha, um prazo para acabar. Agora, do outro lado, a gente tem a medida de segurança. Ela funciona de um jeito totalmente diferente. Ela olha para frente, para o futuro, para o risco em potencial. A base dela não é a culpabilidade, mas sim a periculosidade. E, por causa disso, a sua duração é indeterminada. Ela só acaba quando uma reavaliação diz que o risco não existe mais. A lógica é outra, percebem? Bom, para a gente desvendar esse tema, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender o que são exatamente essas medidas e o conceito-chave de periculosidade. Depois, vamos ver quais são os gatilhos na lei que permitem aplicar uma medida dessas. Em seguida, vamos ver na prática, no mundo real, quais são os tipos de medidas que existem. Daí, a gente vai investigar o processo, que é bem rigoroso, para que uma medida chegue ao fim. E, por último, vamos refletir sobre o grande dilema por trás de tudo isso: o equilíbrio delicado entre a segurança de todos e a liberdade de um indivíduo. Ok, vamos lá. Primeira parte. Além da sentença, a gente precisa falar sobre a periculosidade. Essa palavrinha é a base de tudo. É que o direito penal não serve só para punir. Ele também tem uma função super importante de prevenção, e o conceito de periculosidade é basicamente a ferramenta que o sistema usa para tentar impedir que novos crimes aconteçam. Então, vamos deixar isso bem claro, preto no branco. Medida de segurança não é castigo. Não é uma pena com outro nome. É uma intervenção do Estado que tem um objetivo muito específico: tratamento preventivo e proteção social. A ideia principal é proteger a sociedade de um perigo futuro que se acredita ser real, vindo daquela pessoa específica. A lógica é totalmente de prevenção, não de retribuição pelo que já passou. Certo, segunda parte. Quando essas medidas vão aplicadas? Já entendemos que não é uma punição. Então, em que momento um juiz pode de fato restringir a liberdade de alguém com base num risco futuro? A lei é super cuidadosa aqui. Não é uma decisão que pode ser tirada da cartola. Existem momentos processuais muito bem definidos para isso acontecer. O Código de Processo Penal nos apresenta 3 situações principais. A primeira, que está lá no artigo 751, acontece durante a execução da pena. Imagina um condenado que, já dentro do presídio, começa a ter comportamentos extremamente violentos, mostrando uma periculosidade que não tinha sido notada antes. Aí uma medida pode ser aplicada. A segunda, do artigo 752, é como se fosse uma correção de rota. Acontece depois que a sentença já é definitiva, quando se percebe que uma medida de segurança era necessária desde o começo, mas acabou ficando de fora. E a terceira, do artigo 753, é talvez a mais complexa. Acontece depois de uma absolvição. Mesmo que a pessoa seja absolvida, por exemplo, por ser inimputável, a medida pode ser aplicada se ali é presumir que, apesar da absolvição, ela ainda representa um perigo. E quem é que pode dar o pontapé inicial nesse processo? O artigo 755 mostra que existe uma rede de vigilância. A iniciativa pode partir do próprio juiz ou de um pedido formal do Ministério Público. Mas olha que interessante o parágrafo único desse artigo. Ele praticamente obriga o diretor do presídio a comunicar ao juiz qualquer fato que indique a periculosidade de um detento. Isso cria uma ponte direta entre a realidade do que acontece lá dentro do sistema prisional e a decisão do juiz. Garante que informações cruciais não se percam no meio do caminho. Terceira parte, então, os tipos de medida. A gente já entendeu o porquê e o quando. Agora vamos ver o como. Falar em medida de segurança parece uma coisa meio abstrata, né? Mas na vida real, elas se transformam em restrições bem concretas na liberdade de alguém. Que formas são essas? A lei, na verdade, oferece um cardápio de opções, que vão da mais severa até a mais branda.
A gente tem a internação, que é a privação total de liberdade no lugar de tratamento. Tem a liberdade vigiada, que deixa a pessoa viver em sociedade, mas seguindo um monte de regras. O exílio local, que proíbe a pessoa de morar ou até de passar por uma cidade específica. A proibição de frequentar certos lugares, tipo bares ou estádios, e tem até o fechamento de um estabelecimento, se aquele lugar tiver alguma ligação com o risco que a pessoa representa. Vamos agora detalhar um pouco mais as duas mais comuns. A internação é, sem dúvida nenhuma, a medida mais grave. Ela até parece com a prisão porque a pessoa fica privada da liberdade. Mas o objetivo e o local são outros. A pessoa vai para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O artigo 7612 é bem exigente sobre como a ordem do juiz deve ser. Ela precisa ser super completa, identificando a pessoa, a decisão e o ponto mais importante de todos, a data em que termina o prazo mínimo da internação. Esse prazo não significa o fim da medida, mas sim a data marcada para a primeira reavaliação obrigatória da periculosidade da pessoa. Agora vamos para uma medida que não envolve internação, a liberdade vigiada. O artigo 767 cria uma espécie de liberdade condicional bem controlada. Se a gente olhar para essa tabela, dá para ver que existem dois tipos de obrigações. As mandatórias, que são inevitáveis, a pessoa tem que arrumar um emprego se puder e não pode sair da cidade sem autorização do juiz. Ponto. Mas aí tem as obrigações que ficam a critério do juiz. Ele pode adicionar outras regras, como ter que voltar para casa cedo, não poder portar armas ou evitar certos lugares. E o artigo 769 ainda adiciona um detalhe crucial. Essa vigilância toda tem que ser discreta, para não criar um estigma e atrapalhar a reintegração da pessoa na sociedade. E as outras medidas, como o exílio local ou a proibição de frequentar lugares? Como é que se fiscaliza isso? O mecanismo é bem direto. Tanto no caso do exílio local, do artigo 771, quanto nas proibições, do artigo 722, a execução é simples. O juiz manda um ofício para a autoridade policial daquela cidade. A partir daí, a polícia se torna os olhos e ouvidos do judiciário, fiscalizando no dia a dia se a decisão está sendo cumprida. Quarta parte. E essa é central. Como uma medida termina? A gente chegou no coração do sistema. Se a medida se baseia num risco futuro e tem duração indeterminada, como é que ela acaba? A lei não deixa isso ser uma decisão subjetiva, no achismo. Pelo contrário, ela cria um procedimento super rigoroso, baseado em provas, para verificar se a tal da periculosidade realmente não existe mais. O artigo 775 desenha esse processo passo a passo como um manual. Conforme o prazo mínimo vai chegando perto do fim, a máquina de reavaliação começa a girar. O diretor do estabelecimento ou a polícia envia um relatório bem detalhado para o juiz. Se for caso de internação, o inciso 2º exige a peça mais importante, um laudo psiquiátrico feito por 2 médicos. Com esses documentos na mão, o processo dá voz a todos os lados. O juiz ouve o Ministério Público e a defesa, cada um tem 3 dias para se manifestar. Só depois de analisar tudo isso é que o juiz bate o martelo. A medida continua ou ela é revogada? E o sistema tem uma válvula de escape muito importante que está lá no artigo 777. A qualquer momento, mesmo antes do fim do prazo mínimo, a própria pessoa, seu advogado ou até o Ministério Público podem pedir uma nova avaliação. Se aparecer algum fato novo que mostre que a periculosidade acabou, não precisa ficar esperando o calendário. É uma garantia fundamental para que ninguém fique com a liberdade restringida nem um dia mais do que o estritamente necessário. E aí a gente chega ao ato final, a revogação, descrita no artigo 778. Depois que o juiz se convence que a periculosidade acabou, e a decisão dele não pode mais ser contestada, ele expede a ordem de desinternação ou o documento que põe fim a qualquer outra restrição que existia. É o momento em que o Estado diz oficialmente o risco que justificou essa medida não existe mais, e a liberdade plena da pessoa é finalmente devolvida. Quinta e última parte. Agora vamos respirar fundo e dar um passo para trás. Depois de ver todo esse mecanismo funcionando, fica muito claro que as medidas de segurança colocam a gente de frente com um dos maiores dilemas do direito, aquela tensão que existe o tempo todo entre a segurança de todo mundo e a liberdade do indivíduo. No fim das contas, as medidas de segurança são a expressão máxima da tentativa do Estado de prevenir o crime. Elas existem porque a sociedade exige proteção contra riscos que às vezes parecem óbvios. Só que essa proteção tem um preço muito, muito alto. Restringir a liberdade de uma pessoa não pelo que ela já fez, mas por uma previsão do que ela poderia vir a fazer. Achar o equilíbrio perfeito nessa balança é o desafio gigantesco e diário de juízes, promotores, defensores e, na verdade, de toda a sociedade. E a gente encerra com essa reflexão que, sinceramente, não tem resposta fácil. O Código de Processo Penal nos dá as ferramentas,
mas usar essas ferramentas no mundo real exige sabedoria, humanidade e, acima de tudo, um respeito profundo pelos direitos fundamentais. A forma como uma sociedade lida com essa previsão do risco e com a liberdade individual diz tudo sobre seus valores mais profundos. Onde é que a gente traça essa linha? Obrigado por nos acompanhar nesta análise.